Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo você dentro das Escrituras, caminhando dentro do que a Palavra de Deus nos diz, para compreendermos a Escritura no passado, para o presente e nos mostrando o futuro. Isto mesmo, a Bíblia é um livro sensacional. A Bíblia é um livro único, um livro que devemos ter todo carinho e todo orgulho de tê-lo em nossas mãos, porque foi nos dado pelo próprio Deus. Isto mesmo, Deus nos trouxe a luz da verdade. Deus nos trouxe a sua palavra para que andássemos na luz. E é sobre isso que vamos conversar hoje. O tema do nosso programa é a luz e a origem do universo. A primeira coisa criada foi a luz. Vamos ver por quê e o que Deus quer nos falar com isto? Então não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que todas as coisas que Deus fez têm um propósito. Deus, tudo aquilo que Ele planejou, Ele fez dentro de um cronograma, dentro de um estudo, dentro de um planejamento com um propósito. Assim, são todas as coisas que nós também criamos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há um propósito em todas as coisas, há um planejamento. Eu, como dentista, antes de atender qualquer paciente, eu já sei o que eu vou fazer naquele procedimento, quais os instrumentos que eu vou precisar, a ordem, a sequência, quais os materiais que eu vou usar. Então, eu já deixo tudo em ordem para atender aquele paciente com presteza, com seriedade, com eficiência. Deus também, quando Ele criou todas as coisas, tudo teve uma ordem, tudo teve uma sequência, nós aprendemos com Ele. Olha o que a Bíblia nos diz, em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, nos diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Bem, este foi o primeiro dia da criação. Deus criou a luz. Não vamos ter aqui uma aula sobre ótica, não vamos ter uma aula sobre a luz com termos da física, mas nós vamos perceber que Deus está criando a luz com um grande propósito. Ele vai, para depois criar todo o universo, as estrelas, o sol, e todo o universo, Ele vai precisar da luz. A luz foi a primeira coisa. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez o quê? Separação entre a luz e as trevas. Sabemos que a luz é feita de ondas eletromagnéticas e partículas. Podemos defini-la bem simplesmente assim: são ondas eletromagnéticas e partículas. A claridade que emana de si mesma, por exemplo, no Sol, ou que é refletida, por exemplo, a luz da Lua. A luz do Sol, ela vem de si mesma. A luz do Sol, pela incandescência, por gases, aquele fogo que está ali no Sol, é luz própria. Mas nós temos a luz também refletida, que é a luz da Lua. Então, a luz é esta claridade que emana de si mesma, daquele próprio, daquela matéria, podemos dizer, daquela coisa criada, luz própria, o Sol, as estrelas. Sabemos que o Sol é uma estrela. Deus criou
a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Para nós isto é muito fácil de entender. Nós temos o dia para trabalhar, o dia para agir, o dia com toda a energia para fazer e acontecer e ver, e tudo é tão lindo durante o dia. A noite para descansar. Nós podemos ver aí a terra, a metade dela noite, na outra metade o sol brilhando, e assim no girar da terra, no seu próprio eixo, nós temos então a sequência do dia e da noite. O dia e a noite em toda a terra, em toda a terra. Deus fez separação. É muito importante saber isto, que a luz espanca as trevas, a luz expulsa as trevas, a luz dissipa as trevas. E nós vamos ver que a luz está sempre ligada ao bem, e vamos ver as trevas ligadas ao mal. Nós vamos ver que geralmente o pecado, as coisas más, elas são feitas às escondidas, elas são planejadas à noite, elas acontecem quando as pessoas estão dormindo, mas tudo aquilo que é feito, que glorifica a Deus, tudo aquilo que é tão bonito, se deixa banhar pela luz. Se nós pensamos no céu, nós podemos ver no céu luz, a glória de Deus, o brilho do Senhor. O livro de Apocalipse vai nos dizer que lá na Nova Jerusalém nem precisa da luz do sol, porque o próprio Senhor ilumina. A presença do Senhor é luz, é luz. Isto é maravilhoso. Onde há luz, nós nos sentimos seguros. Onde há luz, nós estamos bem, podemos ver todas as coisas. Mas à noite, a penumbra, o escuro, o medo, o terror, ele vem exatamente através disso, da noite ou do escuro. E nós vimos que Deus disse também, haja luzeiros no firmamento dos céus. Ele vai criar no quarto dia os luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sim, Deus primeiro fez a luz no primeiro dia. No segundo dia ele vai fazer separação das águas. No terceiro dia ele vai fazer separação da porção seca, vai encher a porção seca de vegetais, tudo isso como um preparo para o que vem. A luz está antecedendo a existência do universo, do grande cosmos, deste universo cheio de galáxias, de nebulosas, de estrelas, de sistemas solares. Nós vamos ver isto sendo criado por Deus no quarto dia. Nós vamos ver que quando o Senhor separa a porção seca, Ele já começa a trazer os animais nas águas, nos ares, as aves, os peixes criados. A terra se enche de plantas para receber os animais selvagens, os animais domésticos. E, finalmente, com tudo pronto, neste sexto dia, Deus vai trazer à existência o homem. Mas Ele disse que os luzeiros, ou seja, as estrelas, estas luzes no céu, seriam para separação entre o dia e a noite e para sinais. Sinais. Deus vai nos trazer sinais nos céus. Nós vimos que quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela radiosa, fulgente, uma estrela em uma constelação, ali na constelação de Virgem, aquela estrela que surge, estava dizendo que a Virgem concebeu e deu à luz o seu filho. Só que este filho, de acordo com os que estudavam os astros, seria aquele que haveria de governar o mundo, nascido em Israel. Seria o Cristo, ou seja, o Messias prometido.
Por isso os magos vieram para adorar. Sinal, sinal no céu. No Apocalipse, nós vamos ver que no final dos tempos haverá sinais nos céus. As estrelas cairão. Nós vamos ver uma estrela que vai cair, chamada Absinto, um grande meteoro, um cometa, não sabemos, mas a palavra de Deus nos diz de sinais nos céus. Eles vão estabelecer estações, dias e anos. Não é assim? O movimento da Terra ao redor do Sol, quando ele está mais perto do Sol, é o verão. Nós temos a sequência das estações: primavera, verão, outono, inverno. Inverno nessa elipse desta órbita da Terra, quando ela está mais longe do Sol, é o inverno. Então, nós podemos ver aqui a Bíblia nos trazendo ciência, ou seja, a ciência mostrando que o que a Bíblia tem registrado não é lenda, não é história de carochinha, não são histórias para contar para as crianças dormirem simplesmente, mas a palavra de Deus nos traz a verdade, a realidade. É que Deus tinha de usar uma linguagem simples para que todos os homens, até mesmo as crianças, pudessem compreender a linguagem de Deus na criação do mundo. Ele estabeleceu então os luzeiros para separarem o dia e a noite, movimento de rotação da Terra, e temos a Lua aí girando com a sua órbita em torno da Terra, e a Lua é importantíssima para podemos dizer, todo o equilíbrio aqui das águas na Terra, dos mares, as marés. A Lua é tão importante. Para as estações, primavera, verão, outono, inverno, é pela órbita da Terra em torno do Sol. E para dias e para anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol, nós temos um ano. Às vezes as pessoas perguntam, aqueles anos de Gênesis capítulo 2, 3, 4, 5, no livro de Gênesis as pessoas vivendo quase 1000 anos. O ano tinha 365 dias? Sim, o ano tinha 365 dias, de acordo com o que está nas Escrituras. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre a luz nas Escrituras. Quando Deus criou a luz, Ele quis nos trazer também algo muito importante. E nós podemos ver isto nas Escrituras, o que significa a luz. Já vimos que a luz nos revela Deus, nos revela as coisas boas, nos revela que Deus age na luz, que Deus quer que nós vivamos na luz. Vamos ver um pouquinho da luz nas Escrituras. Por exemplo, essa expressão dar à luz. Dar à luz é quando a mulher dá à luz ao seu filho, ou seja, o bebezinho está no seu ventre no escuro. Ele está no seu ventre ali banhado pelo líquido amniótico, mas a luz não penetrou lá. Ele não viu a luz. Quando a criança nasce, então nós temos essa expressão, ela deu à luz. É muito maravilhoso percebermos o que Deus tem para nós. Quando Deus nos traz a luz, quando Deus nos revela na luz de Cristo, Ele nos revela todas as coisas para o ser humano. Em Gênesis 3,16, nós lemos, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Bem, logo depois que o homem pecou, comeram do fruto que não deveriam ter comido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a orientação do Senhor, ou seja, o homem conhecia o bem, não precisava conhecer o mal. O mal é tão terrível, o mal suja nossa mente, nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nossas motivações, a nossa vida. Mas, quando a mulher dá à luz a um filho,
é com dores, nos diz a palavra de Deus. O bebezinho nasce, mas o Senhor disse, quando a mulher errou, falhou, Ele diz, com dor darás à luz filhos. Com dor. E o teu desejo será para o teu marido. Mas é tão lindo porque Jesus, Ele mesmo diz, depois que a mulher dá à luz ao seu filho, quando ela está ali grávida ou quando está tendo as dores de contração para o parto, ela sofre, ela geme, às vezes grita, mas quando nasce o bebê, ela sorri. Eu me lembro quando nasceu a nossa primeira filhinha, a Suzy, tivemos a Suzy, o Sérgio, e quando a Suzy nasceu, eu tive uma crise de riso depois do parto. Eu ria, eu falava, mas que coisa mais linda, que delícia ser mãe, que delícia ter um filho, dar à luz filhos. Um ato que Deus nos permitiu, um ato tão maravilhoso, dar à luz. Ou seja, trazer uma criança ao mundo e poder mostrar para ela a luz, a verdade, o que é a vida. Às vezes as mães pensam que vão ensinar os filhos só quando eles são maiores, quando eles vão aprender a ler, a escrever, mas desde que o bebezinho está no ventre, ele já está aprendendo, ele já está percebendo o que está acontecendo, o relacionamento dos pais, o relacionamento na família, tudo isso afeta o bebezinho. E é tão importante que desde o ventre nossas crianças recebam bênção, nossas crianças recebam paz, nossas crianças recebam a palavra e a doce presença de Deus. Se você está com um filhinho aí no seu ventre, ou se você deseja ser mãe, ou você que acabou de se casar, sonha em ter os filhos, que desde o ventre sejam consagrados a Deus, para aprenderem e viverem na luz, porque na luz tudo é bom, tudo é bênção. Bem, nós vamos ver também sobre a luz em Êxodo, no capítulo 10, de 22 a 23, nós lemos que houve uma praga no Egito, uma praga que Deus trouxe para mostrar que Ele é luz e que todos os outros deuses que o homem possa ter são trevas. Diz o texto, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Esta foi a 9ª praga ali no Egito. A 9ª praga. Por que Deus enviou aquelas pragas, aquelas 10 pragas no Egito? Bem, Deus estava endurecendo o coração de Faraó, porque Deus poderia falar com o seu povo, gente, chegou a hora de sair do Egito, arrumem as malas, preparem tudo, a mudança e vamos sair. Não. Ou Deus poderia falar, peguem as armas, nós vamos a uma rebelião contra o Egito e vamos sair. Não. O que Deus fez? Mandou que Moisés fosse a Faraó pedir a Faraó. Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Deus não disse, Faraó, eu te ordeno que o meu povo deve sair. Deixa meu povo ir. Por quê? Foi pedindo de maneira tão educada, tão meiga. Como assim? Porque quando o povo de Israel entrou no Egito, ele entrou convidado por Faraó. Um faraó que conhecia José convidou o povo, convidou Israel para entrar e morar ali na terra de Gósen, no Egito. E não podiam sair de outra maneira, foram convidados e deveriam ter a permissão para retornar à sua terra. A permissão. Deus é um Deus que age com alianças, Deus é um Deus cavalheiro, Deus é um Deus fino,
Deus não arromba portas, Deus não faz a sua vontade de maneira abrupta? Absolutamente. Deus aguarda que nós possamos abrir a porta quando Ele bate. Por isso, esta praga que foi mandada para o Egito era para mostrar quem é Deus e quem são os ídolos. Qualquer pessoa que não adora o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, qualquer outro Deus é trevas, é trevas. Mas o Senhor é luz. Nós vamos ver em Êxodo 10, 22 a 23, o lugar no Santo dos Santos, no tabernáculo, era fogo. Ele diz, Êxodo 25, 6, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Azeite para a luz. Ali onde o povo ia adorar ao Senhor, ali onde o povo iria orar, iria trazer o seu coração diante de Deus para adorá-lo, deveria haver luz. Luz. Então nós tínhamos uma figura ali que é o candelabro de 7 braços, ou seja, a menorá. Este candelabro de ouro puro, de ouro batido, aí você tem uma figura do candelabro que temos hoje em Israel. Ele pesa cerca de 80 quilos de ouro puro. Ele está ali na rua, à vista de todos ali, para que vejam o que Deus escolheu para ser feito, para o culto a Ele. O culto do nosso Deus é um culto de luz. E estes 7 braços vão nos falar exatamente da perfeição do Espírito de Deus. Nosso Deus é luz, o seu Espírito Santo é Espírito de luz. E nós sabemos que o Senhor nos mostra, Ele nos revela a verdade. Anda na luz do Senhor aqueles que andam na verdade. Isto é maravilhoso. Então vemos que no culto ao Senhor, a luz fazia parte. O Senhor disse, olha, eu quero que separem o azeite para a luz. O azeite para a luz. O azeite simbolizando o Espírito Santo, a luz simbolizando o Espírito Santo e a palavra do nosso Deus e o próprio Deus. E nós vamos ver no Novo Testamento a luz que veio ao mundo, Jesus. Em Mateus 4,16 nós lemos, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Aqui nós vamos ver que Deus está se revelando. No nosso programa Alinhando os Ponteiros, nós podemos dizer que quando os ponteiros estão alinhados, o pequeno com o grande mostram meia-noite ou meio-dia. As 12 horas completas do dia. Meia-noite ou meio-dia. Meia-noite, o momento mais escuro. Meio-dia, o momento mais claro. Na meia-noite, no maior escuridão, a palavra diz, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E aos que jaziam na região de sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz veio, Jesus. Jesus, o zênite da luz do dia, a luz veio ao mundo. A vinda de Jesus é o cumprimento da promessa divina. As trevas não podem prevalecer contra a luz. A palavra de Deus nos diz em João 1, 4 a 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Sim, a vida estava nele. Jesus é a vida. Jesus é a luz. Jesus é a vida. E nós sabemos, para haver vida aqui no planeta, nós precisamos de luz. A luz do sol que aí está, não é? Vai trazer a fotossíntese das plantas, que vão purificar o ar que nós precisamos para respirar e para manter a vida no planeta, das plantas,
dos homens, dos animais, dos seres vivos. A luz está intrinsecamente ligada à vida. E a palavra de Deus nos diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, Jesus. Em Cristo também, nós somos a luz do mundo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a sua luz vem brilhar em nós e através de nós. É como se recebêssemos esse facho de luz, é como se nos tornássemos um farol de luz, é como se nós fôssemos também resplandecentes com a luz do Espírito Santo que habita dentro de nós, que habita em nós. Alguém algum dia já falou para você que você é uma pessoa iluminada? Ah, sim. O cristão é iluminado pela glória do Senhor, pela luz do Espírito Santo. Em Mateus 5, de 14 a 16, nós lemos: Vós sois a luz do mundo. É fácil decorar este versículo. Vós sois a luz do mundo. Você pode dizer: eu sou a luz do mundo. Onde você chegar, você está levando luz. Luz. Às vezes, a gente nem precisa falar, mas as pessoas percebem a luz de Deus em nós. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Nossa luz precisa brilhar através das nossas obras. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, foi com luz. Paulo viu, diz aqui Atos 9:3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Era Jesus, a luz do céu. Pedro estava na prisão e quando o anjo veio libertá-lo, houve luz. Está escrito em Atos 12:7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Uma luz iluminou a prisão. É isso. A presença do Senhor, os anjos do Senhor, o céu aqui na terra, é luz. Nós vamos ver em João 3, 19 a 21, que a luz veio ao mundo. Olha o que diz a palavra. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem anda na luz não tem medo do escuro, não tem medo do inimigo, não tem medo de morrer, não tem medo porque Deus é luz. E finalmente, nós vamos reinar com Jesus em luz. Apocalipse 22:5, o último capítulo da Bíblia diz: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você está pronto para reinar com Cristo? A luz de Deus brilha dentro de você. Ou você tem medo, ou você tem pânico, ou você tem alguma dificuldade com a luz. Vamos buscar o Senhor, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu te recebo em minha vida, que a tua luz brilhe em mim, que o Senhor espanque todas as trevas ao meu redor,
e que a tua glória em minha vida possa brilhar. Eu quero te amar, te servir enquanto eu viver. Ajuda-me, ensina-me, eu me entrego a ti. Quero também ser luz neste mundo. Brilha em mim a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso aí. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E que esta luz brilhe em sua vida e você também seja a luz do mundo para as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, alinhando os ponteiros. Deus te abençoe.